A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha meditações com base nos capítulos da Bíblia e também devocionais. Tenho dois convites a fazer a você que está assistindo esse vídeo. O primeiro convite é que você acesse a playlist Meu Dia com Deus aqui do canal. Todos os dias nós estamos postando a mensagem do devocional Café com Deus Pai. E a mensagem de hoje já está postada no canal, que é: não perca Jesus na caminhada. E esse é o primeiro convite. O segundo convite é que ao final do vídeo, porque no final do vídeo nós vamos deixar um link para que você acesse a meditação em Provérbios, capítulo 15. Provérbios, capítulo 15 é o provérbio do dia. Nós sempre meditamos no livro de Provérbios todos os meses, porque quem medita todos os meses em Provérbios, depois de 2 anos, toma decisões mais inteligentes, e quem faz isso por 5 anos, todos os meses, prospera em todas as áreas da vida. Então, vamos para a leitura de Lucas capítulo 15. Nós estamos no mês de abril, estamos realizando a gravação do Evangelho de Lucas na direção do Espírito Santo, que nos lembra a respeito da Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, ele morreu em nosso lugar para nos dar a passagem pelo sangue dele, pela morte dele na cruz, para dar acesso direto ao Pai. E Lucas, capítulo 15, é um capítulo que nos fala a respeito de 3 parábolas. Parábolas eram histórias contadas por Jesus com o propósito de trazer verdades sobre o reino de Deus. E aqui em Lucas, no capítulo 15, nós veremos que Jesus estava no meio das pessoas, entre os publicanos e os pecadores, e os fariseus, que eram os religiosos, chegaram até Jesus e o condenaram, porque ele vivia comendo e bebendo entre os pecadores. Então Jesus conta 3 parábolas para eles. Ele conta a história, a parábola da ovelha perdida, depois ele conta a parábola da dracma perdida, e depois ele conta a parábola do filho pródigo. Todas as 3 parábolas nos fazem perceber que para Jesus, todos nós, independentemente dos pecados que tenhamos cometido, somos amados por Ele e somos procurados dele. Ele deseja que eu e você estejamos com Ele. Vamos ver aqui o que diz o texto. Lucas capítulo 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos. As pessoas odiavam os publicanos porque eles sempre cobravam impostos acima do valor correto para poderem enriquecer. E como o povo não tinha como se defender, o povo era obrigado, forçado a dar aquele dinheiro. Então chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Veja que no versículo 1, nós já temos aqui uma lição. Jesus, ele não impede ninguém de ouvi-lo. Às vezes, você pode ter cometido algum pecado muito grave e pode estar sendo acusado na sua mente. Talvez você não consiga dormir, talvez você dorme mal, porque sempre vem na sua consciência: você fez isso e isso é imperdoável. Não há nenhum pecado que seja imperdoável que impeça você de ouvir Jesus. Eu me lembro que uma pessoa, certa feita, se envolveu com uma mulher e ele terminou aquele relacionamento porque
ele não estava sendo feliz com aquela mulher e ele ainda estava começando o relacionamento, era uma questão de namoro, e ele terminou aquele relacionamento, mas ele ficou durante muitos dias sem conseguir dormir, porque aquela moça que ele namorava dependia dele para muitas coisas que ele a havia ajudado. Então, ele começou a se sentir culpado e ele chegou a pensar que Deus já não o amava mais em função dessa culpa. E ele ficou durante muitos dias com aquela preocupação até conseguir receber a libertação e ficar livre e entender que uma questão de namoro é um momento de você conhecer uma pessoa. E se aquela pessoa não é a pessoa que você espera para levar um relacionamento avante, você não tem a responsabilidade por aquela pessoa. Então ele ficou sendo acusado e vários dias ele pensou, mas o melhor era eu nunca ter assumido um namoro com ela. O fato de eu só ter assumido o namoro já foi suficiente para eu sentir que praticamente eu sou responsável e tenho que levar avante para o noivado e para o casamento. E ele ficou nesse dilema. Talvez você fez alguma coisa, teve uma discussão com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho. Talvez você se envolveu em alguma coisa errada há muitos anos atrás e você pensa, Jesus nunca vai me receber. Não pense assim. Não importa o que você tenha feito. Jesus, ele veio e morreu na cruz justamente para assumir os nossos pecados diante de Deus. Foi isso que ele veio fazer. Foi por isso, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos os pecadores, que ele veio. Então, e chegavam-se, veja que chegavam-se a ele, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Essas observações que nós estamos fazendo aqui logo no comentário do versículo 1, é porque esses publicanos e pecadores, eles se achegavam a Jesus. E muitas vezes as acusações que vêm nos nossos pensamentos nos impedem até mesmo de entrar em uma igreja, de acessar um canal para ouvir a palavra de Deus. Se você conhece alguém, de repente, que está passando por isso, incentive a pessoa, diga para a pessoa, Jesus ainda quer que você escute ele, porque ele veio para dar a salvação para todos os pecadores. Versículo 2: E os fariseus e os escribas murmuravam. Quem eram os fariseus? Eram aqueles que ficavam no templo, eram aqueles que estudavam, atualizando para os dias de hoje. Os fariseus eram os estudantes, os teólogos, aqueles que eram os líderes religiosos, os que tinham estudado desde a infância, eram educados por outros mestres a respeito da Torá, das Escrituras. E os escribas eram aqueles que cuidavam dos textos. Eles ficavam no templo ali. Eles ficavam olhando Jesus, recebendo os pecadores e murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Veja que eles eram pessoas que discriminavam os outros. Enquanto Jesus recebia a todos, eles discriminavam. Versículo 3. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, agora vem a parábola da ovelha perdida. Jesus propõe, no capítulo 15 aqui, Lucas nos registra que Jesus responde a esses fariseus com 3 parábolas. Ele começa com a primeira aqui no versículo 3. Versículo 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? O contexto do povo hebreu
era que essa atividade de cuidar de ovelhas era uma atividade comum nos dias deles. Então Jesus vem, pega uma história comum de algo cotidiano que todos os dias eles faziam e começa a colocar nessa história para que eles possam ter o entendimento da importância de cada alma. Então, como muitos deles eram pastores de ovelhas, Jesus vai e conta essa história. Se vocês perderem uma ovelha, mesmo tendo 100, qual de vocês não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que foi perdida? Versículo 5. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, ou seja, cheio de alegria. 6. E chegando-se à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus fala sobre a alegria que existe no céu. Veja que ele fala: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Deus se alegra quando nos arrependemos daquilo que fizemos de errado, quando entendemos os nossos pecados e nos voltamos para Ele. E a alegria é maior do que as 99 que não necessitam de arrependimento, porque aquelas 99 já são dele. Não é que ele não tenha alegria pelas 99 que estão com ele, mas é que no momento em que uma se perdeu e você a resgata, você sente muita alegria porque havia ali uma lacuna, um espaço de tristeza por aquela perdida. E é por essa razão que a alegria se aumenta quando se encontra a ovelha perdida. Agora vem Jesus e conta mais uma história ainda. Ele continua, versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Versículo 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui, Jesus fala a respeito da dracma perdida, porque as mulheres guardavam as moedas e as riquezas que recebiam do seu esposo, dos seus pais, do seu trabalho. Então elas guardavam aquelas dracmas como uma forma de garantia em relação a uma situação imprevista. Então ele fala a respeito de situações comuns, tanto em relação aos homens, que eram pastores de ovelhas, como também para as mulheres. Jesus está querendo mostrar para os fariseus e os escribas que essa alegria em relação à recuperação, ao resgate de alguém que se perdeu, que tem valor, tanto se aplica para os homens como também para as mulheres. Todos fazem isso. E aí ele conta mais uma história ainda. E disse, que é a do filho pródigo. Versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo sem nenhuma regra, gastando todo o dinheiro, toda a riqueza que ele tinha recebido, toda a herança que ele tinha recebido do pai, com bobagens, com amigos, talvez com mulheres, talvez em jogatinas,
talvez em festas, mas ele desperdiçou tudo que ele recebeu. Versículo 14: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Essa fome, ela nem sempre é uma fome só de comida. Pode ser fome da presença de Deus, pode ser fome da falta do abraço do pai, da falta do abraço do irmão, da falta da família. Pode ser também a fome em razão da falta da cultura da cidade em que ele estava, do ambiente que ele vivia. Versículo 15: E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Quando você está fora da sua casa, quando você está fora do seu ambiente, aquelas pessoas do mundo que você não faz parte vão tratar você de maneira diferente. Aquele cidadão disse: vá lá cuidar dos porcos. Versículo 16: E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Quando um filho está dentro da sua casa e sai para o mundo querendo encontrar paz, querendo encontrar fortaleza espiritual, ele não vai encontrar isso lá fora no mundo. Ele só vai encontrar as bolotas dos porcos, ele vai encontrar aquilo que o mundo entrega, que são as mentiras, alegrias. Alegrias são diferentes de felicidade. A alegria, ela é um momento de felicidade que logo depois que passa, a pessoa volta a sentir o vazio. A felicidade é um estado perene, que mesmo diante das adversidades a pessoa tem confiança de que vai conseguir passar por aquela situação, porque tem confiança e sabe que aquela situação é apenas um imprevisto, uma turbulência na vida, mas que vai passar. Agora, quem vive de alegrias tem que ficar o tempo todo correndo atrás de uma nova aventura, de uma nova alegria, para viver de alegria em alegria, que são pequenos momentos em que se busca satisfazer o vazio que toma conta da alma. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. 17. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Vamos lembrar que pão não é apenas comida. Jesus está contando essa parábola, essa história, mas a abundância de pão nos fala a respeito de ter a palavra de Deus todos os dias, ter o abraço do pai, ter o abraço da mãe, ter o irmão que está ali junto e que compartilha da mesma fé. Fala a respeito de felicidade. E eu aqui pereço de fome. 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aqui o filho, Jesus mostra o filho pródigo, perdido, que está arrependido, e que arrependido ele entende que quando ele abandonou o pai, primeiramente ele pecou contra o céu, porque honrar o pai e a mãe é um dos preceitos bíblicos. E depois ele fala: pequei depois contra ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Muitas vezes nós caímos em um pecado, em alguma coisa errada que fizemos, e temos essa sensação de que já não somos mais filhos dele, porque cometemos um erro, porque falamos uma mentira ou fizemos alguma coisa errada. Mas veja que o que Jesus conta nessa parábola. 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe,
Só o fato dele ter decidido que ele voltaria, só o fato do pai ter visto os passos do filho de volta, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Veja que se nós damos o primeiro passo e nos voltamos para Deus, o Pai é o primeiro a nos ver com essa disposição de retomar o caminho dele. E quando ele vir em nós essa disposição de voltar para o caminho dele, ele mesmo se move de íntima compaixão e correrá até nós. E assim como esse pai dessa história, dessa parábola que Jesus conta, Jesus, ele nos abraça e nos traz de volta para o seu caminho. Versículo 21, e o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Talvez você esteja nessa condição, como aquele jovem que, porque terminou aquele namoro, ficou com uma culpa, pensando assim, eu tinha o dever de cuidar ali, ou talvez fez alguma coisa errada, está pensando, eu não sou digno de ser o filho. Versículo 22, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. 23, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. 24, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Veja que a roupa representa novos modos, nova vida, novos comportamentos, novas atitudes, novas palavras, novas formas de se comportar, de reagir, nova vida com mais inteligência emocional, domínio próprio, paciência. Essa é a roupa que o Senhor quer colocar em mim e colocar em você, colocar em nós. Quando nós nos perdemos, Ele nos dá vestes espirituais novas. Pondo-lhe um anel na mão. O anel representa a aliança, o pacto de que nós temos um relacionamento com Ele. É o Espírito Santo de Deus que fica conosco. As sandálias nos pés, os nossos pés são usados para irmos em várias direções. Termos sandálias representa estarmos calçados com o conhecimento da palavra para onde nós vamos, onde pisamos os nossos pés, termos um testemunho que revela Jesus em nós, para que as pessoas também recebam salvação, para que as pessoas também recebam luz. Mas sandálias também fala a respeito da proteção que nós recebemos para nós mesmos. Quando temos a palavra em nós, os nossos pés já não ficam facilmente feridos. Nós vamos caminhando nessa existência, mas as sandálias que representam a palavra de Deus em nós também nos trazem o conhecimento de que Ele está conosco, Ele está do nosso lado todos os dias, caminhando conosco aqui nessa terra. E trazer o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos, nos fala a respeito da festa que Deus faz conosco. O bezerro cevado significa o melhor alimento. Deus ele prepara todos os dias uma palavra rema. A palavra rema significa a palavra de Deus sendo revelada para cada situação que nós vivemos. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela se renova diariamente para cada situação que estamos passando. E essa palavra representa aqui, trazer o bezerro cevado agora. Nós estamos alegres porque ele está aqui conosco. Por quê? Porque o meu filho estava morto e ele reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. 25. E o seu filho mais velho estava no campo. Agora, Jesus está falando a respeito daqueles que ficam dentro da casa de Deus e que ficam chateados quando vem a comemoração pelo resgate do filho perdido. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa,
ouviu a música e as danças. 26. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. 27. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. 31. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Esse versículo 31, ele é muito importante para aqueles que permanecem em Jesus. Veja o que Jesus está dizendo para mim, para você. Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Quem anda com Jesus tem o reino de Deus e tem a paz, a alegria, o conhecimento da palavra para trazer a mensagem para os que se perdem. Todas as minhas coisas são tuas. Versículo 32. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Essa parábola dos dois irmãos, dos dois filhos, nos fala que Deus, ele não despreza quem fica no caminho dele. Algumas pessoas dizem: a melhor coisa é você sair da igreja e fazer coisas erradas, porque depois você volta com festa. Mas a melhor coisa é você entender, que eu e você entendermos que nós já somos filhos amados e que todas as coisas do Pai são nossas e que o reino de Deus é nosso por meio do Filho Jesus Cristo, que morreu para nos dar a salvação. E quando Jesus fala isso, Jesus estava colocando para os fariseus: vocês deveriam ficar alegres de ver que eu estou falando com os publicanos e com os pecadores, e também desfrutar do reino de Deus, e não ficarem como religiosos que ficam apontando o dedo e acusando os outros. Não deixe o diabo usar você para que você seja o acusador do seu irmão. O papel de acusador é do diabo. É ele que nos acusa diante de Deus. É ele que acusa você que fez alguma coisa errada. Ele fica soprando na sua mente: você fez coisas erradas e você não é digno de voltar para Jesus. Repreenda todos esses pensamentos e diga: Jesus me ama, porque ele verdadeiramente lhe ama. E esse registro de Lucas capítulo 15, não à toa está na Bíblia. Está aqui, quando Jesus, contando 3 parábolas, a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do pai que resgatou o seu filho perdido, e todas as 3 situações trazem alegria para mostrar que ele realmente ama a cada um de nós e ele realmente quer que nós estejamos com ele. E você que está firme com ele, lembre-se do versículo 31. Ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Não pense em sair do caminho como que pensando que se você sai e depois volta, a alegria é maior. Não, Deus ama você e Ele sabe que você está com Ele todos os dias. E Ele faz aquela festa para comemorar o retorno do perdido, porque quando o perdido volta, ele ocupa novamente um espaço em que havia tristeza. A comemoração é a respeito do triunfo sobre aquele espaço de tristeza que ficou por aquele que se perdeu. Uma outra observação é que na parábola da dracma perdida,
A mulher tinha 10 dracmas, ela perdeu uma dracma. E quando ela perdeu a dracma, ela acendeu a candeia, varreu a casa e foi em busca da que tinha perdido. Muitas vezes, nós ficamos tão acostumados e acomodados na nossa fé que nós guardamos o nosso tesouro, o nosso relacionamento com Deus e ficamos frios, ficamos como que alguém que é morno no relacionamento com Deus. E lá em Apocalipse, no capítulo 3, está escrito que Deus quer que nós sejamos quentes, ou seja, que nossa fé seja forte. Ele fala assim, que aqueles que são mornos, se você for morno, ele vomita da boca aquele que é morno, porque o morno, ele não está totalmente na fé. E essa mulher, quando ela perdeu a dracma, ela acendeu a luz. Muitas vezes nós precisamos acender a luz para ver se existem algumas coisas que precisam ser varridas de dentro do nosso coração, para que não venham a acumular poeiras, sujeiras, cobiças, invejas, ciúmes, contendas, iras, mágoas, falta de perdão ou alguma coisa que vem para roubar as nossas dracmas. Quando ela perdeu a dracma, ela acendeu a luz. Ela pegou a vassoura e começou a varrer a casa para buscar a dracma que tinha perdido. Que nós possamos valorizar a relação que temos com Deus e com Jesus, para manter a nossa vida e a nossa fé sempre com Ele. Na parábola das ovelhas perdidas, podemos dizer assim: vamos prestar atenção em relação ao que temos recebido de Deus, considerando que as ovelhas são os bens que temos recebido do Senhor. Vamos guardar e cuidar para que não venhamos a perder aquele que temos recebido dele. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém.